João, o capítulo 7, comentário do F.F. Bruce, tá assim. Jesus, a fonte de todas as verdadeiras bênçãos. Controvérsia na festa das cabanas. Festa das cabanas, também conhecida por festa dos tabernáculos, era uma festa anual que durava 8 dias, de 15 a 22 de Tisri, Levíticos 23, 33 a 36. Sendo o último dia um sábado, Jerusalém ficava apinhada de peregrinos, celebrando a festa da colheita e o cuidado histórico de Deus na peregrinação do deserto. Muitos construíram seu próprio abrigo perto da cidade santa para a ocasião. Versículo 3. Os irmãos de Jesus, não há uma boa razão para supor que eles não fossem filhos de Maria e José. Eles insistiram com Jesus para que eles fizessem uma demonstração aberta do seu poder. Versículo 5. O evangelista indica que esse pedido nasceu da incredulidade deles. Alguns manuscritos inserem, então, aqui, presumivelmente para harmonizar isso com outros trechos, como Atos 1,14. Mas o fato de que eles eram incrédulos até então nos ajuda a entender em parte por que Jesus confiou o cuidado de sua mãe a outro discípulo. Versículo 6. O tempo certo, não a hora joanina. Pode haver uma pequena distinção. Tempo aqui fala de oportunidade, enquanto hora em outros trechos, 7:30 e etc., fala de sua morte e exaltação designadas. Versículo 7. Para a maioria dos peregrinos, uma visita a Jerusalém para a festa das cabanas faria pouca diferença de outras vezes, mas para Jesus significa que a sua presença, despertando o pecado nos outros, serve para evocar o ódio deles. Versículo 8. Eu ainda não subirei. A ida de Jesus para Jerusalém só acontecerá, como destaca Stauffer, quando o Pai tiver dado o sinal. Versículo 10. Ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Jesus registra uma série de visitas de Jesus a Jerusalém, mas essa harmoniza claramente com os autores dos sinóticos. Marcos 9:30, em que o sigilo de Jesus é o prelúdio do drama final que conduz à prisão, julgamento e crucificação. E em virtude de sua entrada em segredo, os judeus na cidade estavam perguntando onde ele estava. Não precisavam esperar muito. Esse é o primeiro registro que João faz da pregação pública de Jesus em Jerusalém, em contraste com ele respondendo às perguntas. Versículo 15. Instrução. Os comentaristas que argumentam que o capítulo 6 está fora de lugar referem-se, entre outras coisas, ao fato de que essa pergunta parece seguir os ditos acerca dos escritos Gramata de Moisés em 5:47. Isso não pode ser forçado. As palavras sem ter estudado significam que Jesus não havia sido educado nas escolas rabínicas. Podemos comparar a presente pergunta à observação posterior dos líderes judaicos, segundo a qual Pedro e João eram homens comuns e sem instrução. A gramatói, Atos 4:13. A sua habilidade de expor as escrituras foi explicada assim: eles haviam estado com Jesus. Versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá, não pode haver autoridade maior do que esta que pode ser posta à prova. Em outras ocasiões, o nosso Senhor foi questionado de forma semelhante. Mateus 21:23, João 6:30, e ele sempre deu essencialmente a mesma resposta. Versículo 19. Nenhum de vocês lhe obedece. Se esses homens realmente estivessem interessados em fazer a vontade de Deus, então a lei de Moisés seria seu guia soberano em todas as questões. Mas eles negam a autoridade de Jesus e a ameaça que fizeram de matá-lo deu a Jesus a oportunidade de inverter o argumento. Eles o tinham acusado de violar abertamente o sábado,
Versículo 22. Moisés lhes deu a circuncisão. Embora isso fosse praticado pelos patriarcas, Moisés regulamentou a prática na promulgação da lei. Levítico 12, 3. E é certo que a interpretação rabínica do trecho de Levítico tornava a circuncisão no sábado superior ao próprio sábado. Versículo 24. Façam julgamentos justos. O ensino de Jesus aqui acerca da circuncisão se soma à controvérsia geral do sábado, como está registrado nos sinóticos. Jesus está interessado em tornar as pessoas completas e saudáveis e não simplesmente em fazer uma interpretação mais liberal, ter efeito sobre a regulamentação de Levítico. Versículo 28. Vocês me conhecem e sabem de onde sou. A franqueza de Jesus era fonte de pasmo. As autoridades ainda não tinham capitulado? Realmente não. O Cristo não teria origem conhecida. Isso é, esperava-se que o tempo e a forma de sua aparição fossem um mistério. 29. Eu o conheço, ele me enviou. Jesus reivindica tanto a autoridade quanto o conhecimento divinos. Parece que João está quase sugerindo que os judeus eram fisicamente incapazes de colocar as mãos nele antes que chegasse a sua hora. Versículo 33. Irei para aquele que me enviou. O verbo ir e pago em João denota particularmente o retorno do nosso Senhor para o lugar ao qual pertence. Sua morte não seria o fim de sua obra, seria, como Lucas formula, somente um êxodo. Lucas 9:31, para o Pai. Versículo 34, onde eu estarei. Cristo está essencialmente com o Pai, sempre em espírito, mas em breve vai retornar para lá corporalmente. Em alguns desses trechos está em vista uma separação histórica mais precisa. Onde eu estarei pode significar onde estou prestes a estar. Mas em toda separação existe um fato difícil, vocês não podem ir. Agora os judeus o procuravam com raiva, virá o tempo quando o procurarão com angústia. Versículo 35 espalhado. Diáspora era um nome coletivo para os judeus em terras estrangeiras. Tiago 1 e 1 Pedro 1. E a eles já era suficientemente ruim, mas eles acrescentam com ironia entre os gregos, a fim de ensiná-lo. A verdadeira ironia estava no fato de que eles estavam falando a verdade e não previam a missão de Cristo aos gentios por meio do corpo da sua igreja. Assim, agora Cristo faz um convite universal no 8º dia, no último e mais importante dia da festa. Venha a mim e beba. Provavelmente as libações rituais da água oferecidas em certos dias durante a festa das cabanas estavam bem frescas na memória do Senhor. Elas lembravam os judeus da fidelidade de Deus na mudança das estações, Zacarias 14:7. A ideia do alimento espiritual, no entanto, já foi elaborada. Aqui ouvimos explicitamente que do seu interior fluirão rios de água viva, significando que outros poderão saciar sua sede com a fartura transbordante de vida no crente. Uma disposição geral de referências está na mente do autor. A referência é ao Espírito que viria com toda a sua purificação e poder renovador depois que Jesus fosse glorificado pela morte e exaltação. Versículo 40. Certamente este homem é profeta, assim como Moisés tinha extraído água da rocha, Jesus agora promete ao seu povo água para beber. 1 Coríntios 10:4. Versículo 43. O povo ficou dividido, as pessoas parecem ter adotado um ponto de vista tríplice. Alguns continuaram convencidos de que Jesus era um impostor provavelmente associado à sua origem na Galileia, às dúvidas deles. Outros criam que ele poderia ser o precursor profético do Messias, e ainda outros aceitavam as suas afirmações na sua totalidade. Vocês também foram enganados? Os oficiais que voltaram impotentes aos principais sacerdotes não precisaram fazer confissão específica alguma. Sua estupefação dava testemunho eloquente da sua reação a Jesus. Mas os fariseus respondem: nenhum dos líderes espirituais foi assim enganado. Se os outros haviam sido iludidos por esse Jesus, pior para eles, mas eram todos inflexíveis? Não, um deles, Nicodemos, mostrou sábia imparcialidade, pois tinha, de fato,
concedido uma audiência a ele. Da Galileia não surge profeta. O papiro 66, o mais antigo manuscrito existente de João, traz a notável leitura definido o profeta. Confira versículo 40, em vez da ideia de um profeta de nossas outras autoridades. A leitura com o artigo definido havia sido conjecturada por Rudolfo Bultmann antes ser encontrada no papiro 66. A mulher surpreendida em adultério, 7:53 e 8:11, é tratado no comentário adicional. A verdadeira luz e suas implicações. Então aí ele já vai falar aqui do capítulo 8, né? 8 de João. Então, aí já tem que pegar o capítulo 8 do outro comentário, né? No capítulo 7, quer dizer, do outro comentário, que é mais detalhado. Capítulo 7, William Hendrickson, outro comentário. E depois destas coisas, Jesus estava indo para Galileia, pois ele não desejava ir para a Judéia, porque os judeus estavam tentando matá-lo. Ora, a festa dos judeus e dos tabernáculos estava próxima. Então, seus irmãos lhe disseram: saia daqui e vai para a Judéia, para que seus discípulos também possam ver as obras que você está realizando, pois ninguém faz algo em segredo quando procura ser conhecido pelo público. Se você faz essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Capítulo 7 e versículo 1. E depois destas coisas, os eventos que ocorreram durante o período de abril a outubro do ano 29 são sumarizados por João em um verso. E depois destas coisas, Jesus estava indo para a Galileia, pois ele não desejava ir pela Judéia, porque os judeus estavam tentando matá-lo. 7.1. Em Mateus, Marcos e Lucas temos o relato detalhado dos acontecimentos que pertencem a estes 6 meses do mistério de Cristo. Podemos denominar esse período de ministério de reclusão. Veja Marcos 7-9. João afirma que durante esses meses Jesus estava indo para a Galileia. Isso se harmoniza com o relato dado pelos sinóticos, o qual indica que o Senhor foi de Cafarnaum, na Galileia, para as terras de Tiro e Sidom, atravessando uma extensa seção da Galileia. Depois partiu dali e atravessou a Galileia até chegar a Decápolis. Voltou novamente para a Galileia, Dalmanuta, deixou-a novamente para ir à região de Cesareia de Filipe, finalmente cobrindo uma grande extensão do território galileu, voltou a Cafarnaum. Aqui e ali, entretanto, não fica completamente claro se estas diversas viagens são descritas em ordem cronológica. Por exemplo, Marcos 8:1, naqueles dias. Uma rápida olhada para o mapa parece indicar que são. O que caracteriza esse período é que Jesus, em muitos momentos, retirou-se. Daí, ministério da reclusão das multidões e Cafarnaum para estar com seus discípulos, pois ele não desejava ir pela Judéia, porque os judeus estavam tentando matá-lo. Eis aqui uma continuação do plano que foi mencionado pela primeira vez em 5:18. Veja o comentário ali. Ora, embora o Senhor tenha vindo do céu com o propósito de renunciar à sua vida, ele sabia que não havia ainda chegado o momento exato no qual, de acordo com o conselho eterno de Deus, isso deveria acontecer. Portanto, ele permanece nas regiões ao norte do país durante esse período. Obviamente, também é verdade que havia uma motivação positiva a guiar os passos do Mestre. Desejava revelar sua glória para a salvação de pecadores nesse período ao norte e desejava se aproveitar dessa oportunidade de reclusão relativa para instruir seus discípulos quanto ao seu sofrimento próximo. Versículo 2. E, ora, a festa dos judeus e dos tabernáculos estava próxima. Todavia, quando chegou perto de outubro, deve ter surgido uma questão na mente daqueles que conheciam Jesus. Seu plano era ir a Jerusalém para participar da importantíssima festa dos peregrinos.
e dos tabernáculos, habitação em tendas? Quanto a essa festa, veja Levítico 23, 33, 44 e Números 29. Ela era celebrada do dia 15 ao 21 ou 22 do mês sétimo, período que equivale aproximadamente ao nosso outubro. Era uma festa de ações de graças pela colheita. Porém, além disso, era também uma comemoração alegre da orientação divina dada aos ancestrais em sua jornada pelo deserto. Seguindo-se logo após o dia da expiação, naturalmente o sentimento de alegria para a redenção era bem preeminente. Em uma escala diária decrescente, fazia-se um sacrifício especial de 70 bois. As trombetas do templo eram tocadas a cada dia. Havia a cerimônia do derramamento da água tirada de Siloé, em comemoração ao fluxo refrescante que havia saído miraculosamente da janela em Meribá. Êxodo 17, 1 ao 7, e em antecipação das bênçãos para Israel e para o mundo. Iluminavam-se os átrios interiores do templo, e a luz do grande candelabro lembrava o pilar de fogo que servia de guia à noite no meio do deserto. Números 14, 14. Havia uma procissão de tochas. Acima de tudo, erguia-se tendas em todo lugar dentro de Jerusalém e ao redor dela, nas ruas, nas praças e até nos telhados das casas. Essas habitações cobertas de folhas proviam abrigo para peregrinos que vinham de todas as direções para participar da festa. Porém, mais que tudo, também eram lembretes da vida dos ancestrais no deserto. Levíticos 23, 43. Geralmente se presume que João menciona esta festa porque vai relatar certos pronunciamentos de Jesus relacionados às suas cerimônias. 3.5. Jesus parecia não ter pressa de ir à festa, por isso seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, Mateus 13:55, começaram a criticá-lo. Achavam que seu comportamento atual era inconsistente. Por um lado, eles pensavam, Jesus deseja uma posição pública elevada, porém, por outro lado, fica para trás na Galiléia, enquanto o público já estava a caminho de Jerusalém. Então seus irmãos lhe disseram: saia daqui e vá para a Judéia, para que seus discípulos também possam ver as obras que você está realizando. Pois ninguém faz algo em segredo quando procura ser conhecido pelo público. Se você faz estas coisas, mostre-se ao mundo. Jesus estará sob os holofotes em Jerusalém, vindo de todas as direções para Jerusalém. Seus seguidores terão a oportunidade de ver seus milagres. Se Jesus faz estas obras poderosas, fato que os irmãos não questionam, então, que se manifeste ao mundo. Jesus deve alcançar glória e fama por meio de uma demonstração vigorosa de poder. Esta é a opinião deles. A razão para essa opinião é declarada no verso 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Certamente não viam nele um Messias que seria confirmado por meio do sofrimento e da cruz. A concepção messiânica deles, em certo sentido, era similar à da multidão que se alimentara dos pães. Era totalmente terrena e materialista. Em vigor, nem se pode supor que esses irmãos consideravam Jesus como Messias em qualquer sentido. A história simplesmente mostra que eles o acusavam de inconsistência e que tinham, como muitos outros, ideias seculares quanto à vinda e à função do Messias após a ressurreição de Cristo. A atitude desses irmãos mudou completamente. 7, do 6 ao 13. Jesus então lhes disse: para mim o tempo adequado ainda não chegou, mas para vocês o tempo é sempre apropriado. O mundo não pode odiá-los, mas me odeia porque eu testifico a seu respeito que suas obras são más. Subam para a festa vocês, eu não vou a essa festa porque para mim o tempo adequado ainda não chegou. Tendo dito estas coisas a eles, ele continuou na Galiléia, mas depois que seus irmãos tinham ido para a festa, ele também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus estavam procurando ele na festa e estavam dizendo: onde ele está? E ouviu muita murmuração
sobre ele entre as multidões. Alguns estavam dizendo, ele é um bom homem, mas outros estavam dizendo, não, pelo contrário, ele está levando o povo a se desviar. Entretanto, por meio dos judeus, ninguém estava falando publicamente sobre ele. Versículo 7:6. Jesus então lhes disse, para mim o tempo adequado ainda não chegou, mas para vocês o tempo é sempre apropriado. Jesus fala sobre o tempo apropriado, kairos, distinguindo-se de cronos. Mesmo no koiné, esta distinção não desapareceu inteiramente. Ele diz que o momento apropriado para ele ainda não chegou. Contudo, surge a pergunta, o momento apropriado para fazer o quê? Ir à festa ou se manifestar ao mundo? O contexto precedente permite as duas interpretações. Entretanto, o contexto seguinte só permite uma explicação. Quando Jesus diz, versículo 6b, mas para vocês o tempo é sempre apropriado. Literalmente, o tempo é apropriado para vocês está sempre disponível. Ele só pode estar falando que vocês podem subir à festa a qualquer momento. Portanto, é muito provável que também no verso 6, o que ele quis dizer tenha sido isto. Para mim, o tempo apropriado de subir à festa ainda não chegou. Esta conclusão também se harmoniza com o verso 8, segunda cláusula, em que Jesus fala duas vezes sobre subir à festa, independentemente da leitura que se adote, ser ouk ou outo. Assim, o verso 6 mostra definitivamente que há um momento específico para cada feito e ação do Senhor, não apenas para a sua morte na cruz, determinado desde a eternidade no plano de Deus. Veja também o comentário sobre 2:4, a vontade de Jesus está em total consonância com o conselho eterno de Deus. Por isso, ele aguarda que chegue o momento apropriado. Para os irmãos de Jesus, não há tais considerações. Eles não tinham tal contato consciente com o relógio do conselho eterno de Deus. Além disso, ainda eram incrédulos, por isso Jesus diz, mas para vocês o tempo é sempre apropriado. Quando se faz a pergunta seguinte a saber por que Jesus demorou a subir à festa, a resposta provavelmente se encontra nesta direção. Se tivesse subido imediatamente com a primeira leva, haveria bastante tempo para o Sinédrio planejar sua prisão neste momento. De fato, a levá-lo à morte agora. No entanto, Jesus sabia que sua morte, como o Cordeiro de Deus, deveria acontecer no período da próxima Páscoa, não durante esta festa dos tabernáculos. Por isso ele demora. Versículo 7. Os irmãos tinham dito, mostre-se ao mundo. Do ponto de vista deles, isto é compreensível, como Jesus mostra agora. O mundo não pode odiá-los, mas me odeia. O mundo, o cosmos, veja o comentário sobre 10 ao 11. Aqui é o domínio do mal, a humanidade alienada da vida de Deus. É manifestado hostilidade aberta a Deus e ao seu ungido. Esse mundo é representado pela hierarquia religiosa de Jerusalém, visto que os irmãos de Jesus não criam nele. Ainda nesta época, o mundo obviamente não podia odiá-los. O mundo odiava a Cristo e o motivo era porque eu testifico a seu respeito que suas obras são más, para esse testemunho veja 2:14-16. Versículo 8-9. Jesus continua, subam para a festa vocês, eu não vou a essa festa porque para mim o tempo adequado ainda não chegou. Literalmente ainda não se completou o compartimento inferior da ampulheta da providência divina, ainda não se encheu. Jesus difere muito de seus irmãos ao subir à festa. O propósito deles é completamente mundano, não importa quão religioso fosse. Assim que subam sozinhos, quanto a subir para Jerusalém, veja o comentário sobre 2:13. O momento apropriado não chegara para Jesus subir pelos motivos já apresentados. Ele irá, mas não agora. Essa explicação é muito simples e satisfaz todo o contexto. Contudo, cria-se uma dificuldade real se for lido não em vez de não ainda no verso 8. Daí somos confrontados com o seguinte enigma. Jesus diz, eu não irei à festa. Assim, por exemplo, traduz a ARV, porém um pouco depois vai, ao se estabelecer está como a variedade a ser adotada, todo tipo de explicação aparece. Segundo alguns comentaristas,
Ao dizer não irei, Jesus queria dizer não irei para me manifestar com o Messias. Isto farei em uma festa posterior. Segundo outros, o verso 8 deve ser interpretado assim: não irei publicamente, mas sim de forma secreta. Estes comentaristas apelam para o verso 10. Ainda outros creem que Jesus mudou de ideia ou que o Pai o fez mudar de ideia. Todas estas explicações artificiais podem ser evitadas se simplesmente adotarmos neste verso a leitura na qual a Ara se baseia. Eu, por enquanto, não subo. A evidência textual é praticamente igual. O contexto verso 6,9 e 10. Certamente está a favor da leitura, que tem, por enquanto, não outro em vez de não. Jesus já havia indicado que no verso 6 que o momento apropriado para ele participar da festa ainda não havia chegado. Portanto, tenho dito estas coisas a eles. Ele continuou por mais um pouco de tempo na Galileia. Porém, após seus irmãos terem subido, ele também sobe. Neste contexto, a leitura ainda não, no verso 8, se encaixa perfeitamente porque criaram uma dificuldade, senão a necessidade disso. Certamente há problemas suficientes na exegese e não precisamos criar mais alguns. Versículo 10. Assim Jesus permaneceu na Galileia por mais um pouco. Mas depois que seus irmãos tinham ido para a festa, ele também foi, não publicamente, mas em segredo. Como Jesus subiu a Jerusalém em segredo, as respostas variam. Alguns opinam que esse era o único modo possível de Jesus ir, porque as estradas estavam desertas nesta época, visto que as caravanas lotadas de peregrinos já tinham chegado à capital, incluindo a caravana dos irmãos de Jesus. Porém, se a explicação é tão óbvia assim, então por que o fato é mencionado? Outros pensam que Jesus estava só com seus discípulos, escolheu as estradas menos usadas, viajou somente ou principalmente à noite, e não anunciou publicamente sua partida da Galileia ou sua chegada a Jerusalém. Deseja-se afirmar neste sentido, sem dúvida, com a declaração de que Jesus foi em segredo. Versículo 11. Ora, os judeus, grupo constituído principalmente ou exclusivamente dos líderes religiosos de Jerusalém, que eram hostis a Jesus, estavam esperando que ele chegasse antes. Eles estavam procurando por ele na festa e estavam dizendo repetidas vezes onde ele está, considerando 5:18 e 7:25. Suas intenções não deviam ser amigáveis, contudo 9:22 e 11:49 e 53 ainda estão no futuro. Versículo 12. E houve muita murmuração sobre ele entre as multidões. A opinião certamente estava dividida entre as multidões que fluíam para a cidade de todas as direções, tal como estava na Galileia. Veja 6:66. Muitos, não todos, o abandonaram. Todavia, as multidões atuais talvez estivessem ainda mais divididas em suas percepções, pois vinham não apenas da Galileia, mas de todas as regiões da Terra Santa e de todos os países da diáspora. Alguns estavam dizendo: ele é um bom homem, deseja fazer o bem, é correto moralmente, não é um impostor. No entanto, de forma agudamente diferente, note ou Alá. Outros estavam dizendo: não, pelo contrário, ele está levando o povo a se desviar. Lucas 23:2. Viam em Jesus um simples demagogo, um homem a ser evitado, um falso profeta, alguém que desejava ter a multidão a seu favor. Tom Ocklon, a seu favor, insinuando-se por motivos egoístas. Versículo 13. Entretanto, por medo dos judeus, ninguém estava falando publicamente sobre ele. Essas opiniões contrastantes, no entanto, eram pronunciadas em sussurros. Enquanto o sinédrio não pronunciasse um veredito oficial, ninguém ousava falar abertamente. Confira 9:22. Ninguém queria arriscar seu pescoço. Dizer uma palavra errada em público poderia significar a expulsão da sinagoga. A temida máquina hierárquica de Jerusalém era muito poderosa. Rapidamente se tornava uma maldição para a vida religiosa de Israel.
Maldições um tanto similares têm existido desde aquela época. O murmúrio e o resmungo entre as multidões ou entre a multidão eram grandes. Seu centro de interesse era a localização e o caráter de Jesus. 7 do 14 ao 24. Ora, quando a festa já estava pela metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os judeus, portanto, ficaram maravilhados e disseram: como pode este homem conhecer as letras sem nenhuma educação? Então Jesus lhe respondeu e disse: meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, saberá a respeito do ensino e se é de Deus ou se eu estou meramente expressando minhas próprias opiniões. Aquele que meramente expressa suas próprias opiniões está buscando sua própria glória. Aquele que busca a glória daquele que o enviou, este é o verdadeiramente confiável e não há nele nada falso. Moisés não lhes deu a lei, mas nenhum de vocês cumpre a lei, porque vocês estão tentando me matar? A multidão respondeu: você tem um demônio. Quem está procurando matá-lo? Jesus respondeu e disse-lhes: um ato eu realizarei, e vocês todos, não, eu realizei, e vocês todos estão admirados. É por esta razão que eu lhes digo: Moisés lhes deu o rito da circuncisão. Não que ele tenha se originado com Moisés, mas com os patriarcas. E no sábado vocês circuncidam uma pessoa. Se uma pessoa recebe a circuncisão sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, vocês ficam irados comigo porque curei um homem completamente no sábado. Parem de julgar superficialmente, mas façam um julgamento justo. 7 do 14 ao 24. Ora, quando a festa já estava pela metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. De repente, Jesus apareceu no templo. A festa, que durava uma semana completa, Levíticos 23, 26, já estava pela metade. Cetes, Eortes, Mesouses. Quando a festa já estava pela metade, preparativos realmente adequados para a prisão de Jesus não eram mais prováveis com tantos peregrinos em Jerusalém, muitos dos quais estavam tão interessados em Jesus e favoráveis a ele, que prejudicá-los poderia gerar dificuldades às autoridades. Tentativas desajeitadas e de última hora, nesse sentido, não levaram a nada, como veremos. 7:32. Encontrando um lugar conveniente para si, talvez no pátio dos gentios, Jesus se sentou como era costume daqueles que ensinavam. Mateus 5, 1 ao 2. Logo se reuniu uma multidão de ouvintes a quem ele começou a instruir. Não houve milagres desta vez, como na ocasião registrada anterior, mas o povo logo descobriria que qualquer coisa que o Senhor faz é maravilhosa, tanto em seu ensino como em seus milagres. Logo em seguida, alguns dos líderes hostis se juntaram à audiência. Ouviram por um tempo. Esses homens nunca estariam dispostos a admitir qualquer grandeza verdadeira no Senhor. Contudo, surpresos pelo caráter e conteúdo das palavras que ouviam, não conseguiram se conter mais. Os judeus, portanto, ficaram maravilhados com sua intrepidez. Sua ira explodiu em uma exclamação injuriosa sobre Jesus e disseram à multidão: como pode este homem conhecer as letras sem nenhuma educação? Jesus nunca tinha recebido ensino em nenhuma das escolas rabínicas. Em linguagem atual, poderia-se dizer que ele não tinha recebido seu diploma de uma instituição autorizada. Portanto, tudo o que ele diz deve estar errado. Ele não sabia as letras gramata e as próprias letras do alfabeto, Gálatas 6:11. B. Uma epístola, Atos 28, 21. C. A escritura, 2 Timóteo 3:15.
de finalmente ensino, como aqui, porém o ensino judaico centrava-se principalmente nos escritos sagrados e em sua interpretação. A aplicação era que Jesus estava simplesmente proclamando suas próprias opiniões sobre assuntos religiosos. Assim, pois, não se devia continuar a escutá-lo. Versículo 16. Em sua resposta, Jesus mostra que seus críticos falharam ao ignorar completamente a possibilidade de que o conteúdo de seu ensino derivava de outra fonte, muito superior a qualquer seminário judaico. Na opinião dos críticos, havia apenas duas possibilidades. Ou Jesus esteve matriculado com aluno secular em uma escola rabínica, ou então estava apenas proclamando suas próprias ideias. Como sabiam que a primeira destas alternativas definitivamente não ocorrera, a segunda devia ser a verdadeira. Então Jesus lhe respondeu e disse: Meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Sua resposta foi que ele não fora ensinado por homens, nem era autodidata, mas fora instruído pelo próprio Deus. Quanto a Jesus como o enviado de Deus, veja os comentários sobre 3:17. Jesus não apenas havia recebido de seu Pai Celestial o conteúdo de seu ensino, mas também havia sido comissionado divinamente para entregar às pessoas na terra. Comissionado divinamente para entregar às pessoas na terra. Que seus inimigos percebam este fato. Ao rejeitá-lo e a sua mensagem, estão rejeitando o próprio Deus. Mateus 10:40. 17:18. Jesus então estabelece um princípio básico. Ele estipula as qualificações que alguém deve ter para ser capaz de avaliar em certo grau o ensino de Cristo. Quem deseja fazer isto deve, letra A, ter a disposição apropriada, letra B, buscar o ideal apropriado. Versículo 18. Deve-se ter a disposição apropriada, corante e coração e mente. Se alguém desejar fazer a vontade dele, saberá a respeito do ensino se é de Deus ou se eu estou meramente expressando minhas próprias opiniões. Se não há desejo verdadeiro de obedecer à vontade de Deus, tal como expressa em sua palavra, não se encontrará o conhecimento verdadeiro, tanto intelectual quanto experimental, não experiencial. Isso gera a interessante questão: como exatamente os diversos elementos da experiência cristã estão relacionados entre si? Em geral, pode-se dizer que, segundo o ensino de Cristo e dos apóstolos, primeiro vem o conhecimento sobre Cristo e os fatos da revelação, implicando, é claro, no conhecimento da miséria. Quando tentamos traçar nosso amor por Deus em Cristo até sua origem, descobrimos que ele resulta da contemplação dos fatos do Evangelho e de nossa interpretação da importância destes fatos. Mesmo assim, nos apressamos a adicionar o conhecimento em si nunca produz amor. Ele resulta em amor quando o Espírito Santo aplica esse conhecimento ao coração, ou seja, quando ele cria no coração uma reação ao amor de Cristo, do qual já se tem conhecimento na mente. Ora, esse amor, por sua vez, expressa-se em conhecimento, expressa-se em atos de obediência, quer dizer, se vocês me amam, vocês cumprirão meus mandamentos. A relação fundamental entre os três, portanto, é letra A, conhecimento, letra B, amor e C, obediência. João 17:26 e 14:15. Todavia, essa representação precisa de qualificação. Cada um dos elementos, conhecimento, amor e obediência, se presente no mínimo grau, enriquece, intensifica e aprofunda os demais. Há uma interação constante, cada um influenciando a outros dois. De fato, os três se relacionam tão intimamente que nenhum é completo em si mesmo sozinho. Assim, não é apenas o conhecimento aplicado pelo Espírito Santo que leva ao amor, mas o amor, por sua vez, é pré-requisito indispensável para o conhecimento maduro. Consequentemente, às vezes encontramos a ordem inversa. Em vez de conhecimento, amor, encontramos amor, conhecimento. Efésios 3:17.
De modo similar, em vez da ordem na qual a obediência é a última, como em 14:15, também encontramos a ordem na qual ela é a primeira. Esse, é claro, é o modo no qual a sequência é expressa na passagem que estamos estudando, 7:17. Se alguém desejar fazer a vontade dele, saberá a respeito do ensino se é de Deus ou se eu estou meramente expressando minhas próprias opiniões. Aqui temos 1. Obediência, disposição para fazer a vontade de Deus, e 2. Conhecimento. Diante dessas diversas representações, as quais, à primeira vista, parecem, embora realmente não sejam, conflitantes, a única conclusão lógica é esta: ao falar de conhecimento, amor e obediência, não estamos pensando sobre 3 experiências separadas. Falamos sim de uma única experiência abrangente na qual estes 3 elementos estão unidos de tal forma que cada um faz sua parte e todos cooperam para a salvação do ser humano e a glória de Deus. Essa experiência é pessoal em seu caráter, portanto, não podemos mais falar da primazia do intelecto ou das emoções ou da vontade, mas da primazia da graça soberana de Deus, influenciando e transformando toda a personalidade para a glória de Deus. O conhecimento, pois, nunca será santificado no coração, nem levará ao discernimento verdadeiro do caráter e origem divinos do ensino de Cristo, a menos que a disposição de fazer a vontade de Deus esteja presente em primeiro lugar. Quando esta disposição está presente, percebe-se imediatamente que é totalmente falsa a acusação básica dos judeus, a saber que Jesus estava simplesmente expressando suas próprias opiniões pessoais. Ora, quem tem a disposição apropriada também buscará o ideal apropriado. Versículo 18.